Hello there, starting one more class here. And today, fala galera, como é que você tá, meu parceiro? Suave? Conseguindo me ver de boa, de boa, de boa, de boa? Dá até pra aumentar minha câmera aqui um pouquinho. Ah não, vou deixar a câmera assim mesmo. Só que eu vou colocar a câmera... vou deixar aqui. Como é que você tá? Hoje, iremos falar sobre vocabulário. Vocabulário da casa, as partes da casa, e vai ser bem detalhado. Então você pode filtrar quais são os melhores que você quer saber, ok? E eu vou mandar aqui, ó, rapidão. Então vamos começando já sem enrolação. Ó, primeiro aqui, né? Adega. Adega em inglês. Ah, deixa eu explicar aqui, ó. Eu não sei, como é que eu tiro esse negócio? Eu tô aprendendo a usar o Excel. Aí, tá. Ok, então a gente tem adega, né? Você provavelmente não tem uma adega na sua casa, mas é que você tem algum parente rico. Vai ter um monte de coisa aqui que você não vai ter na sua casa, ok? Mas imagina que no futuro você vai ser milionário e você vai ter. Então, uma adega, tá bom? Essa primeira coluna é em inglês, a segunda coluna é em português. A terceira, ela é em italiano, ok? Só que eu tenho que ajeitar isso aqui, ó. A primeirinha ela estava trocada, foi mal. Então, cellar, pronto, aí. Então, cellar é a adega em português, né? O que seria uma adega? É isso daqui, ó. É uma unheated room with stone walls on your house where you keep all your wine. It's a bit different from a basement room because it doesn't have heating. The walls aren't properly painted and there might be no electricity. Então, é uma sala não aquecida com paredes de pedra embaixo da sua casa, onde você mantém todo o vinho. É um pouco diferente de um porão. Porão. Porque não tem um aquecimento, né? E as paredes não são adequadas com pintura e talvez não tenha eletricidade. Então, isso aqui é uma cellar, tá bom? Uma adega. Agora, American Kitchens ou Open Kitchen. São cozinhas americanas, né? Cozinha americana ou cozinha aberta. É isso daqui, ó. Que basicamente seria o quê? Kitchens that are also part of the living room. Cozinhas que também são parte da sala de estar. Então é aquela cozinha assim que se alguém está assistindo o jogo, você já pode bater um papo com quem está cozinhando. Apartment ou flat. Nos Estados Unidos é chamado de apartment e na Inglaterra é chamado de flat. Ok? Então, imagina isso daqui. É um prédio que tem um monte de quartos que são idênticos. Olha lá. A suite, que é um conjunto, né? Of rooms form one residence, typically in a building containing a number of these. Então, é um conjunto de quartos formando uma residência, tipicamente em um prédio contendo um número grande, né? Igual aqui, ó, tudo repetidinho, é para um monte de pessoa morar. Eles são baratos, muito mais baratos que uma casa, né? Aí você tem o attic, que é o sótão. O sótão, ele é assim, ó. The top room in the house with a slanted ceiling. Sometimes it's used as a proper room and sometimes you just use to store stuff like your dad's old Beatles records and that awful drawing of a cat that Uncle Barry gave you for birthday. Então, é o topo de uma casa com um telhado inclinado. Às vezes é usado como um cômodo real, né? Você pode fazer ali um quarto para alguém, mas às vezes ele é usado só para você guardar suas coisas velhas, como os antigos CDs do Beatles ou aquele desenho horrível que o tio Barry te deu de aniversário, ok? Pessoal, vocês vão pegar a referência, imagina que isso daqui é para quem é nos Estados Unidos, ok? Para vocês já pegarem a cultura. E é bem raro, né, ter uma casa assim nos Estados Unidos com um attic assim. Backyard. Backyard é o quintal dos fundos, ok? É daqui, aliás, que vem a palavra backyardigans, né, daquele desenho animado. Então, a yard behind a house or other building typically surrounded by a fence. Então, é um quintal atrás de uma casa ou de um prédio, geralmente cercado por uma cerca. Então aqui tem a imagem, ó. Olha que backyard bonito, mano. Lindo, sonho. Daí a gente tem o balcony. Balcony é a sacada. É tipo assim, ó.
A platform closed by a wall or parapet on the outside of a building, with access from an upper floor. Uma plataforma fechada por uma parede ou um parapeito, que é aquela cerquinha que bate aqui no peito, né? Na parte de fora de um prédio. Geralmente ela é de um andar que não é o primeiro andar, né? Que imagina, não tem como. Aí não seria uma sacada, né? Sacada tem que estar elevada. Aí tem o basement, que é o porão. Tipo assim, ó. Anything below the ground floor is called the basement. Qualquer coisa aí embaixo do andar térreo é chamado de porão. Então quando você vai assim, ó, pra baixo da terra, lá é o porão. Que a galera tem medo, né? Geralmente no terror o pessoal não quer ir pro porão. Bathroom, banheiro. A room containing a toilet and sink and typically also a bathtub or a shower. Um cômodo contendo uma privada, uma pia e geralmente uma banheira ou um chuveiro. Bedroom, quarto. A room for sleeping in, um quarto para dormir. Boathouse, casa de barcos. A shed at the edge of a river or lake used for housing boats. Uma cabana na margem de um rio ou um lago usado para você guardar os barcos. Chimney, que é chaminé. A vertical channel or pipe that conducts smoke and combustion gases up from a fire furnace and typically through the roof of a building. Então, um canal vertical, né, ou um cano que conduz fumaça e combustão de gases para cima, que vem de uma lareira ou de uma fornalha e tipicamente é através do teto, né, de um prédio ou de uma casa. Home cinema. Home cinema é o cinema em casa mesmo. Kind of a cinema at home, but of course way smaller and it's just a room you'll have to be super rich. Então é tipo um cinema em casa, mas claro que é bem menor e é só um cômodo, né? E você tem que ser super rico. Dark room, sala escura. A room which normal light is excluded, used for developing photographs. Um quarto do qual a luz natural é excluída, não tem luz natural. É usada para você desenvolver fotografias, então fica essa luz vermelha no quarto. Você só vai ter ela se for fotógrafo, né? Dining room, sala de jantar. Some houses will have a separate room for eating in, that's a dining room. Algumas casas terão um quarto separado para comer, isso daí é uma sala de jantar. Mas você pode almoçar lá também, tá? Ou tomar café. Doghouse, casinha do cachorro. Where the dog stays, onde o cachorro fica. Games room, recreation room, ou a abreviação diz que é rec room, ou den. Den é tipo covil. É a sala de jogos. Então, where you play games, maybe it's computer games or snooker. Some houses and flats also have a small room often in the basement, in the attic or out in the garden, where you can go relax and get away from it all. Onde você consegue jogar jogos, talvez seja jogos de computador ou sinuca. Algumas casas, apartamentos também têm um quarto pequeno, que frequentemente é o porão ou o sótão, ou fora no jardim, que você pode ir para você relaxar e fugir de tudo, né? Garagem. A room for the car, but a garage is way cooler without a car. You can build computers or play Dungeon Masters or turn in a music studio or even a gym. Such a better use for space. É um cômodo para o carro, mas uma garagem é bem melhor sem um carro. Você pode construir computadores, igual o Steve Jobs fazia, né? Ou jogar Dungeon and Masters, que é Caverna do Dragão, que é aqueles RPG de mesa. Ou tornar ela em um estúdio de música ou até numa academia, muito melhor para usar o espaço. Garden, jardim. A small piece of ground used to grow vegetables, fruit, herbs or flowers. Uma pequena parte de terra que você pode usar para criar vegetais, frutas, ervas ou flores. Gym, academia. A private small gymnasium at home. Um ginásio pequeno e particular em casa.
Half bath, powder room ou guest. Bath é o banheiro de hóspedes. A room in a private home that contains a toilet and sink but no bathtub or shower. Então, o banheiro em uma casa particular, né, uma casa de uma pessoa, que contém uma privada e uma pia, mas não tem chuveiro e nem banheira. Hall, hallway ou corridor, que seria corredor. The long room that leads to other rooms. Então, é um cômodo longo que vai te guiar para os outros cômodos. Hotel room ou motel room. Quarto do hotel, quarto do motel. Esse daqui é... tem descrição. Eu coloco aqui agora. It's the room where you sleep when you are traveling. Então é o quarto que você dorme quando você está viajando. Por uma noite, né? It's the room where you sleep for one night. Por uma noite quando você está viajando. For one... Não, por um tempo curto. It's the room where you sleep for a short amount of time. Por um tempo curto quando você está viajando. Agora tá bonito. Hostel room, quarto de hostel. É tipo assim, ó. Usually a shared room with several people sleeping in. Geralmente um quarto compartilhado com várias pessoas dormindo nele. Which makes it... O que deixa ele mais barato, então. Ah! Vou adicionar isso. Caramba! Ah, tá, é assim, ó. Which makes it cheaper. O que deixa ele mais barato. Eu prefiro hostel room. House ou home é casa. Né? Qual que é a diferença entre house e home? Vamos lá. Where a family live, onde uma família mora, né, a casa. The difference between house and home is that houses are the classic structure, while home can be used in the figurative way. You may say that a country is your home because of the love you have by it. No, for it. Então, a diferença entre uma casa e uma casa, home seria mais como um lar, é que casas são estruturas clássicas, igual essa daqui, né? Enquanto lar é no modo figurativo. Você pode dizer que um país é o seu lar pelo amor que você tem por ele. Kitchen, cozinha. Where you make food, onde você faz comida. Kitchenette, kitchenette. If you live in a small flat and your kitchen is very, very small, you would call it a kitchenette. Se você mora em um apartamento pequeno e a sua cozinha é muito, muito pequena, você chamaria de kitchenette. Laundry room, utility room ou the laundry na Austrália, né? Laundry room nos Estados Unidos, utility room é na Inglaterra e the laundry seria na Austrália. Lavanderia. It's most often used for washing clothes, so you have an ironing board, an iron, a washing machine, and maybe a dryer. É mais frequentemente usada para lavar roupas, então vai ter aquele negócio de passar roupa que eu esqueci, tábua de passar, um ferro, uma máquina de lavar e talvez uma secadora. E nos Estados Unidos é bem mais normal eles terem secadoras do que colocar no varal, tá, gente? Letterbox junto, mailbox or mail slot. É a caixa de correio e o mail slot seria o buraco da caixa de correio, aquele que vem na porta, que o Harry Potter recebe um monte de carta. Where your letters are placed when you receive them, onde as suas cartas são colocadas quando você recebe elas. Library, the room where all the books are. Biblioteca é o cômodo onde os livros estão. Living room, sitting room. Not popular nowadays. Drawing room, parlor, family room. Então, esse daqui é a sala de estar, né? E tem esses daqui de baixo que também são usados, mas não são muito famosos hoje. Eles são bem raros. Então, a place to watch TV and spend time with other people. Um lugar para assistir TV e gastar um tempo com as outras pessoas, né? Loft. Sótão pequeno ou casa que foi adaptada a partir de um prédio que era uma fábrica. Ou apenas loft, né? A tradução. Então você pode falar ali, ó, sótão pequeno. Ah, o sótão pequeno. Sótãozinho.
ou casa que foi adaptada a partir de um prédio que era uma fábrica, tá bom? Nesse caso aqui a gente está falando só do sótão pequeno. Então, lá, por exemplo, aqui a gente tem o attic, que é o sótão, ele é bem maior, né? Pega uma parte bem grande aqui. E o loft, ele é só um compartimento ali entre o teto e o cômodo. Eles são melhores, então. The term loft is generally used to describe an upper story or attic in a building. In other words, the space directly under the roof. A loft apartment, on the other hand, refers to a large, adaptable open space, often a former industrial building or other type of space converted for residential use. O termo loft é geralmente usado para descrever um espaço in upper story, não é um espaço, or attic in a building. É um compartimento no alto, em um sótão ou um prédio, né? Uma construção. Em outras palavras, espaço diretamente embaixo do teto. Um apartamento loft em outras palavras, de outro modo, se refere a um lugar grande de espaço aberto que foi formado a partir de uma fábrica, tá bom? Man cave, man space, man land, mantuary, que são menos comuns. Então, man cave e man space são os mais famosos. Que seria aqui, ó, a caverna do homem. Não sei se tem uma versão para esse português. É o espaço do homem ali, né? Mas basicamente isso aqui, ó. Tudo que o homem gosta vai ter lá. Sem querer falar que mulher não pode gostar, é claro, né? Tá pra baixo, parece. Vou colocar pra cima. Aí. The term man cave is a metaphor describing a room where one or more male family members and occasionally their friends are supposed to be able to do as they please, without fear of upsetting any female household members with their interior design choice. O termo caverna do homem é uma metáfora descrevendo um quarto onde um ou mais membros machos da família e opcionalmente os amigos deles são supostamente para fazer o que eles são capazes de fazer como eles preferem, sem ter medo de chatear alguma mulher, membro feminina da casa com as decisões de design interior deles, né? Tipo, mulheres geralmente não gostam, sei lá, de carros. Então, ela vai falar, não quero carro. Mudroom or entryway, que é o quarto do lodo. Quarto do lodo, barro, ou aqui, ó. Quarto do lodo ou barro, ou entrada. Que seria isso aqui, ó. It's a small area between the outside and the inside where you can take off your shoes and jacket if you have mud on them. Então é uma área entre o exterior e o interior onde você pode tirar os seus sapatos e jaquetas que tem lodo ou lama neles. Que daí não tem problema, né? Você vai deixar lá mesmo. O importante é não entrar em casa com essa bagunça. Nursery. Eu tinha até adicionado mais palavras para nursery. Onde que eu coloquei, gente? Mas vamos então só com nursery. Mas eu coloco aqui agora. Ah, tá, não tinha colocado não. Mas nursery pode ser também, ó, o toy room ou playroom. É o quarto de crianças, tá bom? Ou pode ser o quarto de brinquedos ou quarto de brincar. É tipo esse aqui, ó. A room in the house that's just for young kids to play in. Um quarto na casa que é só para as crianças jovens brincarem. Panic room or safe room. Sala do pânico ou sala segura. It's a secret room where you can hide if someone breaks into your house or if the weather gets too extreme or if there's a terrorist attack. That kind of thing. Panic rooms usually have CCTV screens so you can see what's going on inside your house while you hide, as well as communication with the outside world. So you can call the police. Não tá aparecendo o resto? Or store food. Aí, esse aqui tem que... Então deixa eu ler aqui para vocês agora. Então é uma sala secreta onde você pode se esconder se alguém entrar na sua casa.
O que eu fiz, gente? Cadê? Entrar na sua casa, ou se o tempo ficar muito extremo, né? Terremoto, ou se tiver um ataque terrorista, esse tipo de coisa. Quartos do Pânico geralmente tem telas CCTV, né? Que são aquelas câmeras. Então você pode ver o que está acontecendo dentro da sua casa enquanto você se esconde. Também tem a comunicação com o interior, com o mundo interior, para que você possa chamar a polícia. Por que eu não consigo ir para baixo aqui? Olha, eu vim tudo para baixo, mas beleza. Pantry, larder, é a despensa. These are rooms used to store food. Esses são cômodos usados para você guardar a comida, né? Puja room ou mandir. Esse aqui é uma palavra indiana, né? Seria o quarto do puja. Talvez você viaje para a Índia, não sei, conhece algum indiano, mas... In India, every house, no matter how small or big, has a puja room or mandir, where puja is performed and prayers are offered. Em Índia, toda casa, não importa o quão pequeno ou grande seja, tem uma puja room, um quarto de puja ou mandir, onde o puja é feito e oradores and prayers are offered. And prayers are offered. Então, não importa o quão pequena a casa seja, você vai ter esse lugar na sua casa para você poder ir lá e rezar. Porch ou veranda, que é bem parecido com o português segunda, né? Mas é muito menos usada. Porch é muito mais usada que a varanda. Ok. Então, deixa eu mostrar a imagem. É isso aqui, tá bom? É uma parte ali exterior da casa que você pode ficar. But some houses have a balcony or terrace on the ground floor. A balcony is always higher up than the ground floor. Né? Então, algumas casas têm a sacada ou terraço no andar térreo, mas aí não seria sacada ou terraço, seria a varanda, ok? Uma sacada ela tem que ser sempre no andar que seja acima do térreo. Room é quarto, sala, né? Então, a part of division of building closed by walls, floor and ceiling. É uma parte, uma divisão de um prédio que é cercado por paredes, chão e teto. É um quarto, um cômodo. Sauna, que é sauna mesmo em português, não muda, ok. A bath that uses dry heat to induce perspiration, and in which steam is produced by pouring water on heated stones. Um banheiro que usa calor seco que induz esqueci a palavra em português, perspiration, é tipo a expiração, em qual o vapor é produzido a partir de água que é derramada em pedras aquecidas. Scullery ou copa, em português, né? A small room behind the kitchen where all the washing up and dishes cleaning gets done. Então é um quartinho pequeno atrás da cozinha onde toda a lavagem de pratos e limpeza é feita. Ok? Então ele é só uma piazinha para você lavar as coisas mesmo. Secret room ou secret passage, que seria o quarto secreto. Não, vou colocar como sala secreta ou passagem secreta. Tá bom? Então, esse aqui eu não coloquei. Vou colocar agora então. It's a room where only a person that knows the path can go. Então, é um cômodo que apenas a pessoa que sabe o caminho pode ir, porque ela é secreta. Geralmente ela vai ficar, sei lá, atrás de estantes de livro, ou dentro de um espelho, atrás de uma parede falsa, embaixo do chão que você não consegue encontrar. Sex room, não vou comentar, né? She shed, she shack.
Tá, tinha aquele Man Cave que a gente falou, né? Que era a caverna do homem. Aí as mulheres criam uma coisa parecida. Elas criaram a She Shed, que é a cabana dela. É algo tipo assim, ó. First, there were actual caves, then came man caves. The busy women needed their own quiet reprieve from the world, and so the backyard have known as She Shed came to be. Primeiro, tinha as cavernas reais, então vieram as cavernas dos homens, então as mulheres ocupadas precisaram do próprio lugar quieto delas, que é reprimido do mundo, né? Então, no quintal dos fundos, elas criaram as cavernas delas, que assim nasceram. Ih, essa imagem tá errada aqui. Aí. Shed. Shed é uma cabana. É isso aí. É onde você guarda algumas ferramentas, né? Tipo carrinho de mão, coisa para jardinagem. Aí a gente tem o Collection Room, que é o quarto de coleção. Room used to put a collection for something you love, like horror movies or Elvis Presley. É um quarto usado para colocar uma coleção de algo que você ama, como filmes de terror ou Elvis Presley. Então, uma coleção. Spare room, spare bedroom, guest room, guest bedroom. É o quarto de hóspedes. It's usually empty unless someone is visiting. É geralmente vazio, ao menos que alguém esteja visitando, né? Então ele pode ter uma cama, mas pode ser só um cômodo mesmo, porque daí você pode alugar e tal. Staircase, stairway, stairs, stair, stairwell. É uma escada ou escadaria. Tá bom? Coloca aqui, ó. Escada, escadaria. Opa. What connects the first floor with the second floor? É o que conecta o primeiro andar com o segundo andar. E assim vai. Steam room ou sala de vapor. A small room containing steam that you can sit to relax and to clean your skin. É uma sala pequena contendo vapor que você pode sentar e relaxar para limpar a sua pele, né? A diferença entre uma sauna e uma steam room é que uma sauna ela é feita a partir de água que é jogada em pedra quente, né? E o steam room ele é jogado no gerador, a água. Storage room ou quarto da bagunça. A room which you can use to store random stuff. É um quarto que você pode usar para você armazenar coisas aleatórias. Tudo que você não sabe onde colocar, você manda lá. Daí a gente tem um studio, que pode também ser chamado atelier, que vem do francês, né? Aí em português seria a mesma coisa e tem a forma aportuguesada aqui, ó, atelier. Mas pode escrever em francês também. If you are an artistic type and your work involves creating art or music, then this room would be called a studio instead. Se você for um tipo artístico que o seu trabalho envolve criação de arte ou música, então esse quarto se chamaria um estúdio, ok? Aqui essa parte a gente pode tirar. Study room, office or work room, sala de estudos. The room just for work in. No TVs, no kids running around, no noises, just you and your work. É um quarto para você trabalhar, sem televisão, sem crianças correndo por aí, sem barulho, só para você trabalhar. Só você e seu trabalho. Sunroom, solarium, greenhouse or conservatory. Seria algo como estufa ou solário. Ok? Sendo a diferença aqui que esses três de cima são para os Estados Unidos e o conservatório é para a Inglaterra. All are glass structures, all provide an ideal location for plants to grow, all can be attached to your house, but greenhouses seldom are, all have the ability to be designed using solar energy to be environmentally sound. Então, todas aquelas palavras ali são bem parecidas, tá? Tem algumas diferenças só. Aí, uma coisa entre todas elas é que todas elas têm estruturas de vidro, todas elas providenciam uma localização ideal para as plantas crescerem. Todas elas são coladas na casa, né? Menos as greenhouses, geralmente que elas vão ser, quer dizer, raramente que elas vão ser. E todas elas têm a habilidade de captar energia solar para ter para elas soarem verde, sabe? Como é que fala? Recicláveis, digamos assim. Swimming pool, piscina.
You can swim in a swimming pool or even use it as a skate park. Você pode nadar numa piscina ou até usar como uma pista de skate, né? Só você tirar tudo dela. Ela pode ser reta assim, tem que ter curvas. Eu sempre quis uma piscina que ela tem curva. Treehouse, clubhouse, fort, playhouse, cup house, Wendy house. Casa da árvore, clube da casa, né? Um forte, uma casa de brincadeira, uma Cub House, que é na Austrália, uma Wendy House, que é na Inglaterra, mas todos eles vão se referir a uma casa na árvore, ok? Que é uma house in a tree, usually a place for kids to hang out and read comics and eat candy. A tree house on the ground isn't called a ground house, though. Uma casa na árvore, geralmente usada para crianças brincarem ou lerem histórias em quadrinho, comer doce. Uma casa na árvore no chão não é chamada casa na árvore. Não, falei errado. Uma casa na árvore que está no chão não é chamada casa do chão, né? É chamada casa da árvore mesmo. Trophy room, sala de troféus. It was popular for the wealth who hunted for sport to have a room in which they displayed the stuffed remains of their kills as well as weapons and other collectibles from the safaris and adventures they went on. Então, era popular para os ricos que caçavam como esporte terem um quarto no qual eles mostravam os seus objetos stuffed. É quando você coloca... O animal ele fica falso. Eu esqueci a palavra em português. Tinha no Pica-Pau. Eu esqueci, mas é quando o animal ele é estufado com um negócio, sabe? Pra manter as coisas que eles mataram, as armas dele, ou até outras coisas colecionáveis que ele trouxeram de safaris ou aventuras que eles foram. Mas não precisa ser só de caça, tá bom? Pode ser troféu de competição também. Eu vou até anotar isso aqui. But it can be awards from competition as well. Like boxing. Tipo boxing. Walking in fridge, walking in freezer, que é a câmara fria. Walk-in refrigerators or freezers and freezers are very large, insulated, enclosed space used to store and or display refrigerated or frozen food or other perishable goods. They are used primarily in the food service and food sales industry. Refrigeradores que você caminha dentro, né? Que são chamados de câmara fria. E freezers são muito grandes. Insulated... em lugares fechados, são usados para você colocar alimentos que são congelados ou refrigerados ou qualquer outros bens que são perecíveis, eles estragam, né? Eles são usados primeiramente no serviço de comida ou indústria de venda de alimentos. Walk-in wardrobe or closet, que no Brasil é chamado de closet. Aqui tá a mesma coisa. Pera aí, deixa eu mudar. A room where you display your clothes. É um quarto que você coloca suas roupas. And usually rich people have them. E geralmente pessoas ricas têm eles. Ok. Weapons room ou guns room, sem o S aqui, é a sala de armas, ok? A room where guns are stored, uma sala onde as armas são armazenadas, igual na imagem. Yard, quintal. The grounds around the house that are usually covered with grass. Os terrenos que cercam uma casa que geralmente são cobertos com grama. E é isso aí. Terminamos, cara. Olha o tanto de lugar da casa que dá pra ter, né? Eu queria uma casa que tivesse tudo isso daí, cara. Completona, assim, sabe? Bilionária mesmo. Tentem decorar os mais importantes, tá bom? Por exemplo, você não precisa lembrar adega. É mais importante você lembrar banheiro, cama. Então depende do nível que você é, ok? Você separa aí quais são os mais importantes que você tem que lembrar. E é fácil, né? É só você ver quais que geralmente tem mais na sua casa.
Deixa aí na descrição se você quer saber como falar algum comando da casa especificamente. Dá uma olhada, ver se eu não deixei nenhum Word ou PDF para você escrever ou atividade. É isso aí, tamo junto, see you. Dá um like, compartilha. Beijo.